Boa tarde, estamos começando mais um curso de filosofia aqui, mais uma live do curso de filosofia. Vamos falar hoje sobre prudência, pegar um conceito de prudência em Aristóteles, que é uma palavra chamada frônesis, ver o que ela significa, e vamos fazer um diálogo dessa palavra em Aristóteles com Edgar Morin, quando ele diz que é prudente nós compreendermos a história e não querermos imaginar o que vai ser o futuro. Edgar Morin faz uma linda análise sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, sobre o passado que nos trouxe até aqui, sobre os movimentos que nos ajudaram a nossa formação humana, né, como pessoa. Espera um pouquinho, pessoal do Insta, que o Face deu problema aqui, mas vamos tentar aqui. Espera aí, vou mudar aqui o sistema. Vamos começar de novo aqui. Vocês do Insta vão entrando. Tem muita gente no Face, eu não quero deixar esse pessoal de fora. Vamos lá. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu estou aqui fazendo perto de um fogão a lenha. Vamos ver. Acho que agora foi. Pessoal do Face. Isso, entramos aqui. Sejam bem-vindos também. Eu estava dizendo para vocês que nós vamos falar um pouco sobre o conceito de prudência hoje, dialogando um filósofo antigo, que é Aristóteles, e que trabalha uma palavra bonita, né, frônesis, com um pensador contemporâneo, que é Edgar Morin, e que diz que é prudente nós não imaginarmos que nós conhecemos o fluxo da vida dos outros e da nossa própria vida. Vamos começar com Aristóteles. O que é prudência? A gente conhece essa palavra dos cotidianos, né? Você fala assim, olha, é prudente você não fazer isso. É prudente você esperar que os outros falem para que depois você tenha o seu julgamento, que você tenha a sua análise. É prudente você não gastar todo o seu dinheiro. Vejam, algumas cidades, né? Elas abriram agora o comércio já e de repente os shoppings lotaram, as lojas lotaram. É prudente? É prudente eu cuidar um pouco mais da minha vida, menos da minha vida? É prudente, eu estava muito carente e aí fui e gastei todo o meu dinheiro. Fiz compras assim, fiz um exercício com o meu cartão de crédito. É prudente? Como é que eu pago depois essas contas todas, essas compras que eu fiz? Eu estou sendo prudente. Bem, eu tive opção, eu tenho 2 filhos, eu preciso pagar a escola para esses filhos, mas eu gosto também de sair, de jantar, de beber. Bem, mas eu fiz uma opção na minha vida de ter filhos e é prudente que eu economize alguma coisa para o bem deles, para a vida deles. Aristóteles coloca essa palavra prudência, como frônesis, como uma virtude prática. Diz ele, há algumas virtudes que são teóricas. A sabedoria é uma virtude teórica. Você vai cultivando a sua alma para que você tenha sabedoria. A prudência é uma virtude prática. É uma decisão cotidiana. Como é que eu dirijo o carro? Eu dirijo com loucura ou com prudência? Como é que eu ando à noite nas ruas? Eu ando enlouquecidamente ou com prudência? Como é que eu vou construindo essa relação de prudência? E aí tem uma coisa bonita, minha gente, que é a prudência na relação com o outro. Eu gosto muito de uma metáfora escrita por Schopenhauer, que é a metáfora do porco-espinho. O que é a metáfora do porco-espinho? Diz o filósofo que num dia muito frio, os porcos-espinhos resolveram encostar uns nos outros, porque eles estavam com muito frio. Então era melhor que eles ficassem encostados. Ao se encostarem uns nos outros,
eles começaram a se machucar. A proximidade deles machucou, trouxe dor. E aí eles resolveram se afastar. E quando eles se afastavam, eles ficavam com frio. E tinham que se encostar, porque o frio poderia matá-los. Mas estar encostado um no outro também poderia matar. O que é melhor? Eu ficar muito perto um do outro, um porco-espinho do outro, e correr o risco de ficar tão machucado com o espinho do outro entrando em mim e morrer? Ou é melhor eu ficar distante para não correr o risco desse espinho doendo em mim e morrer de frio? As duas coisas vão me levar à morte, vai dizer Schopenhauer. Então eu preciso encontrar um meio termo. Eu preciso encontrar uma prudência na relação com o outro, na metáfora do porco-espinho. Os porcos espinhos encontraram um meio termo. Deixa eu ficar junto, mas que essa proximidade não seja capaz de me ferir e nem ferir o irmão que eu amo. Não é bonito esse pensamento filosófico dele, de Schopenhauer? Como é que eu consigo chegar nesse meio termo? Se eu ficar muito grudado em quem eu amo, eu posso ferir muito essa pessoa. Eu posso fazer com que essa pessoa não respire, com que a dor das minhas palavras, a dor dos meus espinhos, porque todos nós carregamos espinhos. Nós temos espinhos, nós machucamos as pessoas. A gente vai tentando não machucar, mas um olhar nosso às vezes machuca, uma palavra às vezes machuca, um silêncio às vezes machuca. A pessoa que está esperando alguma coisa que eu diga e eu não disse a ela aquilo que ela esperava, eu machuquei. Não estou dizendo nem de quem é a culpa, mas eu estou dizendo que nós, seres humanos, temos espinhos capazes de machucar as outras pessoas. E as outras pessoas têm espinhos capazes de nos machucar. Se eu ficar distante das pessoas que eu amo, esse frio vai me matar. Vai matar o sentimento do amor, vai matar o sentimento da amizade, ontem nós falamos sobre amizade, vai matar o sentimento da convivência coletiva. Não é bom viver separado. Mas se eu ficar muito grudado nas outras pessoas e não perceber, lembra o que a gente falou ontem quando falava do Montaigne e do Lavoisier? A beleza dessa amizade é que eu sou eu, ele é ele. Eu não roubo dele a sua identidade e ele não rouba de mim a minha identidade. Nós compreendemos o que significa cada um ser ele mesmo e nos completarmos. É prudente nas relações de amor que eu dê espaço para que aquela pessoa que eu amo possa respirar. É prudente na relação de afeto que eu dê espaço para a pessoa respirar. A frônesis, como eu estava dizendo na visão aristotélica, é esta prática. A prudência eu realizo no meu cotidiano. Eu o tempo todo vou imaginando assim, o que eu posso fazer para ser mais sereno, para ser mais comedido, para planejar um pouco mais a minha vida. Eu disse aqui várias vezes em outros temas que é muito triste a gente trabalhar numa coisa que não gosta. É muito triste a gente trabalhar com quem a gente não admira. Mas aí você fala assim, bem, então estou aqui pensando na filosofia, vou pedir demissão hoje. É prudente você pedir demissão hoje? Não, peraí, eu tenho conta para pagar, eu tenho família para sustentar, eu tenho filhos para criar, então não é prudente pedir demissão. É prudente você ter uma prática de organização da sua própria vida para que você tenha escolha. Aí sim, você pode chegar e pedir demissão. A prudência, ela está ligada a essa prática de decisões constantes que eu vou tomando na minha vida, de comportamentos que eu tenho na relação com o outro e na relação comigo mesmo. É prudente você beber tudo isso e depois viajar? E depois dirigir? É prudente você sair essas horas? Você está cansado? É prudente. Uma pessoa prudente, ela passa confiança nas outras pessoas. Quando eu reconheço que o meu filho é prudente, eu dou até mais espaço para ele. Eu deixo ele ir mais adiante, livremente, porque eu tenho um pouco menos de preocupação, que eu sei da responsabilidade que ele tem. Quando eu sei que o meu marido é prudente, que a minha esposa é prudente, eu tenho uma consciência de que, olha, eu posso ficar tranquilo, não vai fazer loucura. Não vai fazer loucura porque pensa antes de fazer. O prudente pensa antes de fazer. O prudente não vai, num caminhar
amalucado da vida orientado por alguém. Então eu quero voltar agora para o Edgar Morin. Quem é esse Edgar Morin? É um filósofo vivo, né? Um francês, que escreve muito sobre educação, e escreve muito sobre essa complexidade da mente humana e sobre a necessidade que nós temos de nos pautarmos mais na reta razão do que nas opiniões. Não é prudente eu seguir a opinião de outras pessoas sem passar a opinião das outras pessoas pelo crivo da razão. Não é prudente eu fazer parte de um bando e eu vou seguindo. Eu vejo ali, já viram aquela história de alguém que para ver alguma coisa numa cidade grande e fica olhando para cima e de repente para um outro e vai todo mundo copiando aquele e nem sabe o que está lá em cima. E aí o primeiro sai e deixa todo mundo olhando para cima. É prudente fazer isso? Não, porque eu não estou passando isso pela reta razão. Eu não estou compreendendo o que é essa reta razão. Eu preciso olhar o mundo, a humanidade, aí vem Edgar Morin e fala assim, mas peraí, quem eu estou aplaudindo merece o meu aplauso? Quem eu estou valorizando merece a minha valorização? É prudente sair elogiando alguém sem eu ter consistência real dessa pessoa? Eu não entendo muito desse tema e estou ali aplaudindo aquela pessoa porque eu tenho simpatia por ela. A gente vive momentos estranhos na política e na postura dos seres humanos, né? Cada dia a gente vê uma cena mais horrorosa do que a outra, que aconteceu nos Estados Unidos, aquele homem pedindo ar, e aquele joelho criminoso sobre a garganta dele. É prudente tratar um ser humano desse jeito? Aí a gente vê uma outra cena de uma médica sendo espancada por uma briga insana de pessoas. Eu resolvo uma briga dessa maneira? Aí a gente vê um homem num condomínio de luxo de São Paulo, xingando, né, um policial depois de ter agredido a mulher chama a polícia, chega aquele policial e ele começa a agredir o policial e fala assim, você sabe por que você está falando? Você ganha R$1.000 por mês e eu ganho 300 mil reais por mês? Minha gente, que mundo é esse? O que aconteceu? Como é que as pessoas enlouqueceram de uma hora para outra? Ou elas já eram loucas e de repente deu, né, uma destravada na loucura, destampou a panela daquelas pessoas que tinham um racismo latente, um preconceito não trabalhado, e aí tudo isso veio à tona. É prudente agir dessa maneira? No conceito aristotélico, minha gente, não é nem prudente eu falar sobre aquilo que eu não sei. Eu não sei desse assunto. Fala aí sobre o sistema penitenciário. Você acha que os presos estão... Mas eu não conheço direito do sistema penitenciário. Como é que eu vou falar sobre isso, né? Fala aí sobre a psicologia, né, de pessoas que constroem histórias não verdadeiras para justificar suas ausências de amor. Mas eu não sou psicólogo, eu não estudei isso. Me indica alguma coisa aí para eu emagrecer. Não, faz o seguinte, né? Para você emagrecer, quando mudar a lua, aí você faz o seguinte, você fica um dia só tomando líquido. Dia inteiro sem tomando líquido. Eu já contei essa história, que não era muito prudente, né? Eu estava lá no Rio de Janeiro, na casa de uma tia minha, e estava meu irmão, minha mãe, minha tia, minha prima, todos fazendo uma dieta da lua. Aí de repente eu entrei, porque eu tinha ido a uma peça de teatro, e a mesa estava cheia de bolo, pão, doce. Eu falei assim, o que está acontecendo? E todos eles olhando para os doces, para os pães, para os queijos e para o relógio. Porque a hora que desce 24 horas a mudança da lua, vocês já ouviram falar nesse regime? Agora saiu de moda. Mas tinha uma tal da dieta que você ficava só tomando líquido, né, na mudança da lua. Era uma vez por semana e ficava 24 horas. Então emagrecia um pouco, um dia inteiro sem comer. Só que depois comia tudo de novo. É prudente para quem quer emagrecer comer essa quantidade que ele está comendo? Então a prudência, ela tem uma relação com equilíbrio. Eu preciso ter uma vida equilibrada. Eu preciso ter um tom de voz equilibrado. Eu preciso ter um cultivar dos afetos equilibrado. Não se esqueçam dessa história do porco-espinho, porque ela é iluminadora. É iluminadora. Se você ama algumas pessoas, cuidado para não ferir essas pessoas. Talvez você... Por isso que a gente fala assim, né? Para você viajar com algum amigo, tome cuidado antes para ver o estilo do seu amigo, o seu estilo, porque muitas viagens, muitas amizades acabam, né, numa viagem, porque você não conhecia direito, ficou muito grudado, porco-espinho. Ele está me espetando, eu estou espetando o outro, e a gente não tem essa prudência de chegar no meio termo das relações.
Eu conheço muita gente que fica muito animado, muito, né, eufórico quando conhece alguém. E aí vai, e, né, é o meu melhor amigo, assim, acabou de conhecer a pessoa mais incrível do mundo, e qualquer coisa que aquela pessoa faça, pronto, caiu o mito. Mas assim, você foi exagerado para começar e você foi exagerado para terminar. Uma relação de amor, ela se começa aos poucos. Aí, ó, vocês estão enxergando aí o fogão a lenha? As brasas, elas demoram mais aqui, né? Para esquentar, elas demoram mais, mas elas demoram mais para esfriar também. O tempo, a gente precisa ter um cuidado com o tempo, uma compreensão com o tempo. Quero ler para vocês uma coisa da Clarice Lispector. Vamos ver se vocês gostam. Olha o que diz Clarice. Quando fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos um último recurso: não fazer mais nada. Por isso digo, quando não obtivermos o amor, o afeto ou a ternura que havíamos solicitado, melhor será desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram. Não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce, ou não, espontaneamente, mas nunca por força de imposição. Às vezes, é inútil esforçar-se demais. Nada se consegue. Outras vezes, nada damos e o amor se rende aos nossos pés. Os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão ou um favor concedido. Quase sempre amamos a quem nos ama mal e desprezamos quem melhor nos quer. Assim, repito, quando tivermos feito tudo para conseguir um amor e falhado, resta-nos um só caminho, o de mais nada fazer. Não mendigue afeto, não é prudente. Não implore a amizade de alguém, não é prudente. Ou o amor nasce espontaneamente, ou seu amigo gosta de você como você é, ou você encontrará uma outra pessoa para isso. Não desperdice tempos da sua vida lamentando pessoas que você amou e não te amaram. Não é que você seja pior, é que não houve uma sintonia. A música não tocou no mesmo tom para você e para essa outra pessoa. Nunca dá certo mendigar amor. Não é prudente fazer isso. Não é prudente se lançar aos pés do outro, a não ser numa história romântica de amor, em que você sente que há reciprocidade, romanticamente, deite no chão, romanticamente, né, surpreenda quem você ama. Mas aí há reciprocidade, há um caminhar conjunto, há o construir de uma história que é bonita. É interessante, minha gente, até Maquiavel fala sobre prudência, e fala muito bem sobre prudência. Quando ele fala dos governantes, Maquiavel diz que o governante prudente é aquele que imagina as coisas ruins que possam acontecer e age antes. Ele não manda na enchente, mas ele manda em algumas construções que, se vier a enchente, irá evitar a morte de muitas pessoas. O governante prudente, diz Maquiavel, escolhe bem os seus ministros. Tem essa sensatez de ter pessoas ao seu lado que têm o mesmo compromisso de respeito com as pessoas. O governante prudente não fica esperando a sorte, né? Ele busca, de alguma maneira, dentro dele mesmo, algo que Maquiavel chamava de virtude, a minha competência humana de fazer aquilo que é correto. E é interessante que tanto Maquiavel, como Edgar Morin, como Aristóteles, eles estão olhando a prudência como um agir prático, como um exercício cotidiano. Eu preciso encontrar a prudência. É como se a gente pudesse agora fazer um exame de consciência e pensasse o seguinte: em qual área da minha vida eu deveria ser mais prudente? Qual área que eu acho que está falhando? Se você sim pensar em nenhuma área, você está com um problema, porque não tem ninguém perfeito. Então, em que área? Eu preciso pensar assim, bem, prudência, entendi o que é. Prudência é igual cautela, cuidado, um agir responsável, um encontro de serenidade, um meio termo. Então a gente já sentiu o que é prudência. Agora eu tenho que pensar o seguinte: onde eu sou imprudente? Eu sou imprudente no gastar dinheiro? Eu gasto mais do que eu tenho?
e aí eu criei um conceito dentro de mim que o cheque especial faz parte do meu rendimento e pago um absurdo de juros porque eu gasto mais do que eu deveria gastar. Então, se a minha imprudência está no dinheiro, eu poderia fazer um exercício de pensar como é que eu vou administrar melhor o dinheiro que eu tenho. Não, a minha imprudência está na voz, porque eu tenho uma incontinência verbal. Vocês sabem o que é incontinência urinária, né? Então, não segura a minha urina, você pode ter uma incontinência verbal. Eu falo coisas que eu não deveria falar e depois me arrependo. Então eu preciso trabalhar a minha prudência na voz, naquilo que eu falo. Espera. Você está com vontade de dizer isso para alguém e vem aquilo numa loucura na sua cabeça? Espera um pouquinho. Pensa. Lembra do que os antigos diziam? Pensa 10 vezes antes de dizer uma coisa. Conta até 10. Talvez você não diga, talvez não seja necessário que você diga isso. Talvez você perceba que é prudente. Não. A minha imprudência está nessa loucura de amar quem não me ama. De insistir, de mandar mensagem, de olhar nas redes sociais, de ir atrás. É prudente você fazer isso com você mesmo? Porque vejam, quando a gente está seguindo uma pessoa que não nos ama, mandando todo tipo de mensagem, indo atrás, mandando recado, indo na casa, e essa pessoa não te ama, é prudente você fazer isso com você? Você não está nem fazendo isso com o outro. Porque muito da sua busca, né, ele nem sabe. Ai, não, é minha ex-namorada e eu passo em frente à casa dela todo dia. Ela não sabe. Mas todo dia, assim, quando eu vou trabalhar, eu faço uma volta enorme e passo. Não sei, porque de repente ela está ali na porta, de repente ela acena para mim, de repente eu paro, de repente... É prudente você fazer isso com você mesmo? É prudente você implorar um olhar de alguém, um aceno de alguém que já terminou com você, que não quer saber de você? O que você pode fazer? E não é que essa pessoa seja... É loucura, né? Alguém está escrevendo, hoje está mais distante o celular. É loucura, é isso. E se essa pessoa se arrependeu, e se ela quiser voltar, e se você achar que vale a pena voltar, seja prudente até não voltar. Seja prudente nas decisões da sua vida. Eu fiquei vendo essa cena que eu achei horrível, desse empresário dizendo para o policial, você ganha R$1.000, eu ganho R$300.000. Eu fiquei vendo a mulher ali, olhando para ele, a mulher que chamou a polícia, e aí a mulher que estava preocupada que ele fosse preso. Eu falei assim, meu Deus, será que não dá para a gente julgar sentimentos, histórias de vida, você não está vivendo aquilo ali, mas uma mulher aceitar que o marido faça isso, que o marido a trate com desrespeito. E às vezes há muitas histórias de namoro em que isso acontece. É prudente você, quando está namorando com alguém e percebe que esse alguém é violento, percebe que esse alguém é desrespeitoso com você, percebe que esse alguém é egoísta, só pensa nele, nunca em você, é prudente você casar mesmo assim? É prudente você prosseguir nessa história? O namoro não seria um momento, né, de conhecimento? É bonito essa palavra prudente, prudência. E é importante, né? Estou vendo muita gente ali de longe falando do dinheiro, né? E assim, e não tem essa história, mas eu ganho pouco, né? Se você não for prudente, quando você começa a ganhar pouco e guardar sempre um pouquinho, você vai ganhar muito e vai gastar tudo do mesmo jeito, né? E aí vem uma coisa do meio termo, não é que o prudente não vai gastar nada, ele tem um meio termo. O dinheiro foi feito para te servir, não você servir o dinheiro. Você também acumular dinheiro e não ter nenhum prazer, você está sendo servo do dinheiro. De vez em quando você tem que sentar, colocar o seu dinheiro e falar para o dinheiro quem manda. Olha, eu mando em você, não você manda em mim. Senão eu vou enlouquecer, com medo de acabar todo o meu dinheiro, com medo de não... Também não é uma coisa boa, é o meio termo. É o meio termo. Frônesis, essa palavra aristotélica, meio termo. Vai com calma nas coisas, não se empolgue demais e não abandone rapidamente as pessoas. Minha gente, as pessoas elas estão tão angustiadas com a vida que você acaba xingando alguém que mandou uma mensagem para você e você nem leu a mensagem direito até o final. Você nem entendeu direito aquilo, você já está xingando o outro. Seja prudente, calma. Leia uma vez, leia uma segunda vez, leia uma terceira vez, para que você compreenda bem a intenção daquela pessoa, para que você entenda um pouco o comportamento dela, se ela é sua amiga, se vale a pena brigar por causa disso, se foi um momento só que você viveu. Peça desculpas quando você... É prudente pedir desculpas
É lindo pedir desculpas. É humano pedir desculpas, é grandioso pedir desculpas, é interessante pedir desculpas. É muito bonito você compreender o que é isso, né? É lindo de todos os lados. Você olhar para alguém e falar assim, desculpa, eu te julguei mal, né? É prudente. Olha, hoje eu tenho uma participação especial da minha sobrinha que estava lendo, eu não consigo ler direito aqui, está meio longe. Algumas pessoas que perguntaram coisas, né? O nome do poema da Clarice Lispector, que eu falei aqui. Deixa eu ver o nome do poema. Isso é muita sabedoria, Clarice Lispector. Isso é muita sabedoria. A receita do macarrão com limão, que eu falei um outro dia. Um dia, não dá tempo hoje para falar da receita do macarrão com limão. Um dia eu cozinho aqui o macarrão com limão. Conceito de meio termo em Aristóteles. Aristóteles não gosta dos extremos. Ele não gosta nem da falta, nem do exagero. Os extremos são sempre ruins na visão aristotélica. Então, por exemplo, o que são extremos, né? Por exemplo, a covardia, ela é um extremo. Falta virtude para mim, covarde. Mas a temeridade também é um extremo. Eu não sou cuidadoso com nada. Então, os dois extremos são ruins. Eu preciso do quê? Do meio termo. Preciso estar entre isso. A avareza é uma coisa ruim, é um extremo. Então não é bom eu ser avarento. A prodigalidade, o exagero do outro lado, também é um extremo, porque eu gasto tudo. Eu preciso encontrar o meio termo disso, do receber e do gastar dinheiro. Em todos os elementos ele busca esse encontro do meio termo. Calma que você vai encontrar macarrão com limão. É uma delícia essa receita do macarrão com limão. O limite entre a prudência e a covardia, meu amigo professor Israel, o limite entre a prudência e a covardia. A covardia, ela é um trancafiamento dentro de mim mesmo e um medo de que qualquer coisa que eu fale possa virar contra mim. Eu tenho medo, né? Eu não posso me posicionar porque eu tenho medo, eu não posso porque eu tenho medo. Isso é covardia. Quando você percebe, que é o que Martin Luther King dizia, né? O problema não é nem o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O que os bons estão fazendo? Enquanto os meus irmãos, os nossos irmãos, filhos da mesma terra, estão morrendo, né? A covardia me faz não fazer nada. Agora a prudência é o seguinte, eu quero lutar em defesa dessa igualdade entre as pessoas. Como é a melhor maneira de eu lutar? Ficar gritando na janela de casa? Eu preciso escolher os meios para isso. Isso é prudência. Eu vou lá e tive eu estou vendo o problema com os aviões, com a companhia aérea que eu estou ali, é a quinta vez, remarcou, estou lá. O covarde, nossa, eu tenho até medo deles. O prudente não sai xingando. O prudente até processa depois, vai atrás dos seus direitos, mas tem o tom de voz correto, tem a luta correta, tem a iniciativa correta. Ele sabe que só vale a pena fazer o que ele precisa fazer quando ele consegue pensar nas consequências, quando ele consegue imaginar o resultado disso tudo. Eu não saio fazendo qualquer coisa, eu saio fazendo aquelas coisas que eu sinto que podem melhorar o mundo. Eu acredito muito nesse conceito, né? Que é aristotélico também. O prudente melhora o mundo. O prudente, ele tem um olhar para a humanidade e ele consegue encontrar o seu espaço de agir na humanidade. E aí ele melhora o mundo. Falar em melhorar o mundo, nosso tema de amanhã é caridade. Olha que tema lindo. Uma das virtudes teologais, né? Caridade. Caridade, São Paulo vai dizer que tudo vai passar, né? Só vai ficar o amor caridade. Tudo vai passar, né? O seu discurso sobre o amor caridade. A gente vai estudar um pouquinho isso. E é interessante que tem uma relação da prudência com a caridade. Quando você desenvolve a beleza da caridade, você tem maiores condições de ser prudente naquilo que você faz, de agir da melhor maneira possível. Deixa eu ver algumas mensagens aqui para agradecer vocês. A Maga Barbosa, estamos vivendo uma inversão absurda de tudo. A Margarete, sabe as palavras, obrigado. A Cláudia Oliveira, lá de Belém do Pará. A Suzy Rego, entrar no sofrimento, alguma coisa que eu falei sobre sofrimento, será que é do mendigar o amor? Deixa eu ver aqui no Insta, que aula maravilhosa, obrigado Adriana Lopes, a prudência melhora o mundo, Silvia.
Eu quero a receita do macarrão com limão. Uma delícia meu macarrão com limão. Amei o tema prudência, muito obrigado. Prudência sempre. É isso, minha gente. Eu acho que todos esses temas da filosofia que vocês escolheram, só para lembrar, né? Eu estou só desenvolvendo os temas que vocês escolheram no dia que eu falei, vamos colocando o tema. Eu acho que esses temas filosóficos, todos eles têm uma coisa bonita, né? De nos ajudar a encontrar a paz. Eu vejo muito a filosofia como esse instrumento maravilhoso que nos ajuda a pensar mais, né? Para mim, as grandes armas do momento em que a gente vive, para que a gente tenha paz, são duas armas: razão e emoção. O que eu faço com a minha razão, com a minha capacidade de pensar? E o que eu faço com os meus afetos, com os meus sentimentos? Como é que eu cultivo as pessoas que eu amo, pensando no porco-espinho? Cuidado para não ferir quem você ama, mas cuidado para não morrer de frio, sem ninguém, não ter ninguém para amar, com medo dessa presença das outras pessoas. Vocês já não ouviram muitas pessoas falando assim, chega, já sofri demais de amor, eu não quero mais ninguém. Vai morrer de frio, né, de solidão. A pior solidão é a solidão do ser que não ama. Então não vale a pena a gente não amar ninguém. Não vale a pena. O frio da alma, o inverno da alma é um sentimento muito ruim. Mas muitas vezes você, e não pense só no outro que machuca você, pense você machucando o outro. É muito interessante isso. Muitas vezes que eu dei palestras sobre família, educação, chegava alguém, né, uma professora, né, um pai, sai, que pena, né, uma mãe, que meu marido não estava aqui para ouvir isso, né? Eu brincava, eu falei, então nada que eu falei serve para você? Não serve, mas é que o problema na minha casa é o meu marido. O problema em todo lugar é o ser humano. Nós somos humanos, nós somos imperfeitos, né? Mas a gente também pode ter a solução, e a prudência é essa solução. Vai com calma, sem exageros, sem muitas alterações de tom, de voz. Tinha um ensinamento antigo que falava assim, olha, o mau motorista é aquele que freia muito porque acelera demais. Então, se você não acelera demais, você não precisa frear muito, né? Isso vale para a educação dos filhos, vale para a relação entre as pessoas. Vai com calma, vai com calma. Estou mandando beijo para a Princesa e para a Serena. Eu estou sem a Princesa e a Serena. Elas estão lá em São Paulo. Eu estou na casa do meu irmão esses dias aqui em Cachoeira Paulista, com fogão a lenha. Vamos comer daqui a pouco uma mandioca feita com fogão a lenha. Eu estou fazendo a mandioca. Meu irmão está ali vendo, dando risada, dizendo que ele que fez. Mas é isso aí. Amanhã a gente volta aqui no mesmo horário para falar sobre caridade. Lindo tema da caridade. Beijo para vocês.